Olá Inox Lovers, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Patrícia Ferreira, formadora em Inox Academy. Hoje estou aqui para vos mostrar a aplicação de moldes russos no formato amêndoa. Neste caso, já preparámos toda a placa unguial, preparámos também a cutícula, usei o desidrato e o super primer e também coloquei a base. Deixei já também o nosso bordo livre o máximo possível limado. Para aplicar os moldes russos é essencial termos este material: os moldes russos, o gel cover-up Panna Cotta, o pincel Gel Precision e, para conseguirmos um nivelamento de excelência, o pincel de Nail Art 00. Também vai ser necessário terem uma lanterna e neste caso eu vou utilizar a Open Flex. O primeiro passo vai ser escolher o tamanho adequado do molde. Todos os moldes têm um número e cada número vai se adaptar a cada unha. Para escolhermos o tamanho, precisamos de colocar o molde na unha e ter a certeza que uma lateral vai bater certo com a outra de forma uniforme. Neste caso não é este o tamanho, vamos então escolher o tamanho certo. Já escolhi o tamanho certo, ele adapta-se tanto numa lateral como na outra, sem fazer uma pressão muito grande, a pressão tem que ser ligeira. O truque que eu vos posso dar para perceberem se escolheram o tamanho correto é perceberem que se fizerem muita pressão na placa unguial, ela vai ter um aspecto meio esbranquiçado. Portanto, a pressão tem que ser ligeira, de um ponto ao outro, e eu vou-vos dar uma super dica para que a aplicação seja mais viável. Como veem, o molde tem estas duas pontinhas e para que seja mais eficaz a vossa aplicação eu vou cortá-las. Podem utilizar a vossa tesoura de moldes e eu venho ao meu molde e corto esta pontinha e a outra pontinha. Isto vai evitar que exista excesso de produto acumulado quando adaptarmos o molde à unha natural. Neste segundo passo eu vou acoplar o gel ao molde para depois fazer então a adaptação do molde à unha. Vou utilizar o gel cover-up Panna Cotta com a ajuda do pincel Gel Precision. Coloco o molde desta forma na minha mão e venho buscar esta quantidade de produto. Vou passar então no molde e estico o produto. É importante que o produto fique em todas as laterais e no centro de forma homogénea. Vou só tirar mais uma quantidade muito pequena e volto a aplicar em passagens suaves. Aplico de forma homogénea em todo o molde, tanto na zona que vamos acoplar à unha, como na zona onde vai ser o nosso bordo livre, para que fique com este aspecto. No próximo passo, eu vou então acoplar o molde à unha natural. Ligo desde já a minha lanterna, puxo o dedo para fora da lanterna e vou colocar o meu molde a 45 graus sobre a base da unha. A 45 graus e empurro ligeiramente cerca de 2 mm para lá do ponto zero e coloco na luz. Deixo cerca de 10 segundos na luz. Depois destes 10 segundos, vamos colocar a mão no catalisador por mais 30 segundos. Depois destes 30 segundos já me sinto confortável para remover o molde e começar com o nosso aperto. Neste caso vamos fazer uma amêndoa, sendo que é possível fazê-la com um aperto. Vou então retirar o molde. Para retirar o molde basta fazerem uma pequena pressão até criarmos um género de um vácuo e puxar o molde. Como veem com a dica que eu dei, não há qualquer excesso de produto na zona entre a aplicação do molde e a nossa placa unguial. No entanto, é necessário sempre que façam uma passagem com a lima ou com a ponteira número 14. Então, depois deste procedimento, vou limpar o molde por dentro, visto que não existe oxigênio entre o molde e o gel, mas sim aqui nesta zona por baixo no bordo livre. Então, vou passar o cleaner para limpar a goma que existe por baixo, para que nada fique sujo. Então vou passar a ponteira 14 só para tirar este pequeno declive que existe entre o molde e a nossa placa unguial. Neste caso vou trabalhar em baixa rotação, estou a trabalhar nas 12.000 rotações e vou fazer uma passagem muito suave. Tiro o pó e vou então começar com a minha aplicação. Neste caso vou utilizar a pinça para conseguirmos então fazer o formato de amêndoa
E vou começar então por vos mostrar como é que faço este procedimento. Com o gel Panacota e o meu pincel Precision, tiro uma camada muito pouca e muito esticada sobre a zona do bordo livre da extensão que demos com o molde. Bastante esticada, e de seguida coloco no catalisador por mais 30 segundos. Depois dos 30 segundos a catalisar, vou fazer então o meu aperto com a pinça. Coloco a pinça a partir do ponto 0 para o bordo livre, faço um ligeiro aperto ao longo de todo o alongamento e colocamos mais 30 segundos no catalisador. Por fim, vou fazer a construção e o nivelamento. Aplico uma camada ao longo de toda a unha, desde a cutícula até à ponta. Eu chamo esta camada uma camada de adesão e é importante perceber que esta camada não vai ao catalisador. Esta camada vai evitar que o gel escorra e vai ajudar que o nivelamento seja mais eficiente. É uma camada esticada. E de seguida tiramos uma quantidade um pouco maior de produto e começamos então o nosso nivelamento. Esta camada eu vou depositar na zona de tensão, vou junto da cutícula de um lado e junto da cutícula do outro. E começo a trabalhar em forma de sorriso, trazendo o gel até ao bordo da nossa unha, esticando desta forma. Sempre com toques suaves. E por fim, vou ajudar com o meu pincel de nail art. Este pincel vai ajudar no nivelamento e a levar o gel de construção Panacota a todos os pontos mais críticos, por exemplo, junto à cutícula, junto ao ponto 0, e também nos ajuda a nivelar aqui desde a zona do apex até à ponta de forma direita para evitar tanta limagem no final. Este pincel também funciona de forma suave. Depois deste nivelamento, colocamos novamente no catalisador por 60 segundos. Agora vou limpar a goma com o cleaner. E por fim, vamos passar à parte da limagem. Vou utilizar esta lima 100-180 e vou começar por limar a zona lateral. Desta forma, sem tocar no ponto 0, faço quase como limasse em forma de triângulo, tanto de um lado como do outro, de forma a criar uma parede lateral, tanto de um lado como do outro, de forma repetida. Eu vou sempre limando de um lado e do outro e vou sempre olhando para ver se estão iguais, de forma simétrica. Vou novamente a este lado, volto a este e começo a encaixar a lateral para a zona superior, desta forma, tirando o excesso de produto que temos na ponta. E agora vou então começar a arredondar o meu formato. Lima a 45 graus, de um lado e do outro, e começamos então a dar o formato arredondado. Vou sempre uniformizando de um lado e do outro de forma igual, paro para analisar, volto a vir a este lado, sempre sem danificar o meu ponto 0, novamente lima a 45 graus, voltamos à lateral para afunilar um pouco mais, de um lado e do outro, volto a centrar a parte superior, novamente na ponta, verifico se está completamente direita. Só precisamos tirar um pouco mais na superfície para, por fim, ajustar a zona da cutícula e do apex com a ponteira número 14. Neste passo vou utilizar então a ponteira número 14 para conseguir baixar a zona da cutícula e endireitar o meu apex.
Com o ponteiro número 14 em rotação baixa, neste caso estou a trabalhar nas 15.000 rotações, baixo um pouco junto à cutícula e também o meu apex ao longo de toda a minha unha. Por fim, vamos passar o buffer antes de terminarmos com o nosso top coat. Vou utilizar também o buffer de 100-180 em passagens suaves ao longo de toda a unha já construída. Passo também junto à cutícula, passo no bordo livre e passo também por baixo a 45 graus. Removo o pó, passo com um cleaner para tirar todo o excesso de pó e vamos então finalizar com o top coat. Neste caso vou utilizar o top coat Temperate. Para aplicar o top coat é necessário levar pouco produto no pincel e utilizar o pincel sempre sobre 45 graus da nossa base da unha. Neste procedimento, deixamos 60 segundos no catalisador. Aqui está o resultado final. Neste caso, o nosso top coat não tem goma, portanto está terminado. Como veem, foi uma manicure rápida e prática, é isto que os moldes russos oferecem. De forma rápida conseguimos fazer um nivelamento e uma construção e ter uma manicure pronta em menos de 1 hora. Espero que tenham gostado, sigam-nos nas nossas redes sociais, vamos gostar de ver as vossas recriações. Até à próxima!